Bom, queridos, vamos falar do último fator climático, circulação geral da atmosfera. Falar desse assunto é falar de um assunto muito recorrente nas provas de vestibular. Por isso que eu deixei um capítulo especial para que a gente falasse desse fator climático. Esse fator climático, circulação geral da atmosférica, depende muito da pressão. Vamos imaginar ar frio e vamos imaginar ar quente. O ar frio é uma área de alta pressão. O ar frio é formado por uma célula de alta pressão. Células de alta pressão significa o quê? Que são células que apresentam uma grande concentração de moléculas. Frio. As moléculas estão juntinhas, estão densas, estão concentradas, né? Estão se aquecendo. Então, a gente tem ar frio com uma grande quantidade de moléculas bem densas, bem juntinhas, tá? E isso caracteriza uma área de alta pressão. Já o ar quente, por sua vez, é quente. Então essas moléculas, elas não precisam estar juntinhas, elas estão o quê? Dispersas. Elas estão mais dispersas. Então, essa seria a característica, tá, de uma célula de baixa pressão. Ar quente, baixa pressão. O que acontece? O ar sempre vai soprar das áreas de alta, onde a densidade é maior, onde as moléculas estão mais juntinhas, para as áreas de baixa pressão. Então, o deslocamento se dá das áreas de alta para as áreas de baixa pressão. Por isso é que a gente diz o quê? O ar frio, as áreas de alta pressão, são áreas dispersoras de ar. São dispersoras de ar. Empurra para as áreas de baixa pressão. E as áreas de baixa pressão são áreas o quê? Receptoras. Ou, se você preferir, são áreas de convergência do ar. Então, as áreas de alta pressão, áreas dispersoras, que empurram o ar para as áreas de baixa pressão, que são áreas o quê? Receptoras. Entendido isso, fica mais fácil da gente entender a chamada circulação geral da atmosfera. Entendido que o ar se desloca das áreas de alta para as áreas de baixa pressão, ao chegar à baixa pressão, o ar quente torna-se mais leve. Ao se tornar mais leve, o ar quente ele tende a subir. A gente diz que isso é um ar em ascendência. Então, nas áreas de baixa pressão, você vai ter o quê? Você vai ter um ar em relação à área de alta pressão, um ar mais quente, consequentemente um ar mais leve, a tendência é que esse ar ele suba. Tá? Esse ar ascendente nas áreas de baixa pressão, a gente costuma chamar de ciclone. Esse ar ascendente nas áreas de baixa pressão, a gente chama de ciclone. Já por sua vez, né, esse ar, quando ele chega lá em cima, ele esfria. Ao esfriar, ele tende ao quê? Descer. Ele chega numa área de alta pressão, ele desce. Ao descer e se dispersar na superfície, a gente chama isso de anticiclone. Então, o ar que sobe, a gente chama de ciclone. É o ar da baixa pressão. O ar que desce, a gente chama de anticiclone. É o ar das áreas de alta pressão. Beleza? Vamos com calma. Então, vocês estão vendo aí pela figura, vocês estão entendendo justamente o que acontece. Agora sim, agora a gente vai entender como é que isso ocorre, tá? De uma maneira geral. A gente está falando de uma maneira geral. Existem circulações específicas, que a gente fala depois. Mas a circulação geral, a gente vai falar agora. Onde o ar é mais quente na Terra? O ar é mais quente na linha do Equador. Por quê? Porque na linha do Equador, o Sol vai incidir diretamente nessa região que a gente chama de Equador e na região tropical, entre os trópicos. Nessa região em que o Sol incide perpendicularmente, nós vamos ter as maiores temperaturas. O ar vai ser mais quente. Sendo a região do Equador a região mais quente, ou do ar mais quente, a gente vai dizer que essa é a região onde nós vamos encontrar as áreas de menor pressão da Terra. Ar quente, baixa pressão. Por sua vez,
nas áreas mais afastadas do Equador, ou seja, os polos, o Sol vai incidir de forma inclinada. Consequentemente, nessas áreas o ar vai ser mais frio, e bote frio nisso. Então, a gente vai dizer que os polos são as áreas de mais alta pressão da Terra. Tranquilo? Isso quer dizer o quê? Se a Terra não girasse, se ela fosse estática, isso quer dizer que nós teríamos o ar na superfície soprando dos polos em direção ao Equador, que é uma área de baixa pressão. Mas ao chegar ao Equador, aconteceria o quê? A ascendência do ar, porque o ar vai ficando mais quente, vai ficando mais leve e ele vai o quê? Subir. Ao subir, ele esfria. Então ele vai descer em direção aos polos. E aí, consequentemente, ele voltaria na superfície para o Equador. Subiria e desceria em direção aos polos. E a gente teria esse movimento constante. Porém, a Terra gira. Ao girar, a Terra vai ter interferência do ar de forma diferente por conta do raio. No Equador, o raio da Terra é maior. O ar vai ter uma interferência diferente, por exemplo, das áreas tropicais ou das áreas dos círculos, por exemplo. Aí isso a gente chama de efeito Coriolis. Isso é uma coisa de física, né? Na Terra, quando o objeto está em movimento, é como se ocorresse um desvio na trajetória, ou seja, como se uma força defletisse a trajetória do objeto. Esse é o efeito de Coriolis, que pode ser mais facilmente demonstrado por um gira-gira, pois tem o mesmo movimento rotativo, apesar de ser plano. Imagine duas pessoas em um gira-gira, jogando a bola um para o outro. Caso não houvesse rotação, a bola simplesmente seguiria uma trajetória retilínea entre os dois personagens. Porém, assim que se inicia a rotação, à medida que se joga a bola reta para o outro, a bola não chega ao seu destino corretamente e, para o receptor, a trajetória, ao invés de retilínea, for curvilínea. Na verdade, como ele é o referencial e está girando, apesar de para ele a bola fazer uma trajetória circular, a bola faz a trajetória retilínea. Porém, o personagem moveu-se devido à rotação. No exemplo do canhão, quando em relação ao referencial inercial, a bola tem um movimento retilíneo, enquanto que para um referencial não inercial, temos a impressão de que a bola tem um movimento curvilíneo. No primeiro caso, o referencial não está em rotação e, portanto, temos a percepção de que a bola não sofre um desvio devido à ação da força de Coriolis. Já no segundo caso, dizemos que tal movimento é resultado da ação de tal força, uma vez que tanto a bola quanto o referencial estão em rotação. Assim, concluímos que o movimento da bola depende do referencial. No exemplo do pêndulo, pode-se notar que o movimento da bola também depende do tipo de referencial, inercial ou não inercial. Dessa forma, semelhante ao primeiro exemplo, quando o referencial é inercial, temos a impressão de que o movimento é retilíneo, isto é, sem desvio. E, ainda em comparação ao primeiro exemplo, quando o referencial não é inercial, temos a impressão de que o movimento é curvilíneo, isto é, com desvio. Tais fatos podem ser observados no vídeo, no qual aparece a aceleração de Coriolis, vetor em azul, somente quando o referencial não é inercial, isto é, quando a câmera acompanha a rotação do disco. Veremos agora dois estudantes interagindo com o efeito de Coriolis. A primeiro momento, eles estão sobre uma plataforma giratória que está parada. Um lança uma bola para o outro. Como podemos ver, a bola anda em linha reta do estudante para o outro, tudo conforme o esperado. A seguir, a plataforma é posta em movimento em torno de um eixo, e quando um dos estudantes lança a bola em linha reta na direção do outro, ele falha. Em uma câmera fixada fora da plataforma, temos como referencial o próprio chão, e é a plataforma que parece girar. Um dos estudantes novamente irá tentar lançar a bola para seu colega, mas veja o que acontece. Nesse referencial, a bola parece ir reta, enquanto os estudantes é que parecem girar. Porém, acoplando a câmera na própria plataforma, temos esta como um referencial fixo, e nos parece que o resto do mundo é que está girando.
Veja o que acontece quando um estudante tenta lançar a bola para o outro. Nesse caso, temos a impressão de que é a bola que faz uma curva e que os estudantes estão parados. Agora, você é o estudante. Confira como você veria o lançamento caso um colega lançasse a bola para você. E aí, consequentemente, isso vai fazer com que nós tenhamos uma interferência na pressão mais ou menos a 30 graus e a 60 graus. Ou seja, se você tem uma área de baixa pressão, tá, no Equador, o ar sobe. Ele deveria descer em direção aos polos. Por quê? Aqui ele está muito úmido, tá? Ele vai ficando frio e seco, então a tendência é que ele desça em direção aos polos. Isso se a Terra fosse estática. Mas como a Terra está em movimento, o efeito Coriolis faz com que, ao descer, ele não chegue aos polos. Ele desça até mais ou menos 30 graus. E quando chega nos 30 graus, ele chega à superfície, o ar dispersa, o ar frio dispersa, e uma parte desse ar volta novamente para o Equador. Aí ele sobe, porque ele aquece, tá certo? Fica frio lá em cima, chove muito. E aí o que acontece? Ele desce novamente para os 30 graus. E aí, na superfície, ele acaba indo novamente para o Equador. E ele vai fazendo justamente esse círculo. A esse círculo, nós chamamos de célula de Hadley. Hadley era um advogado que, nas horas vagas, brincava de meteorologista. E ele acabou descobrindo justamente esse esquema, tá? Por isso que é chamado de célula de Hadley. Pois bem, esses ventos frios, ao chegar à superfície nas áreas de 30 graus, e ao se deslocar para o Equador, eles são chamados de ventos alísios. Olha aí, os ventos alísios, que interferem muito no clima do Brasil. Sobem, porque o ar quente no Equador é quente, então ele sobe, tá certo? Chegando lá em cima, ele esfria, derrama toda a umidade e esfria. O que acontece? Ele volta para os 30 graus. De que maneira? Ele volta para os 30 graus seco e frio. Esses ventos são chamados de contra-alísios, ou seja, os que vão dos trópicos para o Equador são chamados de alísios. Os que vão do Equador para os trópicos são chamados de contra-alísios, justamente para as áreas dos trópicos, que é onde a gente vai ver, sabe o quê? A maioria dos desertos. Então, as áreas de alta pressão, que são de espessuras de ventos, tá? Quando elas recebem os ventos o quê? Secos e frios. O que é que ela faz? Ela joga para o Equador. E aí vai chegando ao Equador, a temperatura vai aumentando, vai absorvendo a umidade, ela fica quente e úmida. No Equador, sobe, tá certo? E aí tudo isso se repete. Esse ciclo a gente chama de célula de Hadley. Entendido? Nós temos então agora o quê? O que acontece? Nós temos agora o trópico e nós temos o polo. São áreas de alta pressão. Então, como é que vai haver esse movimento agora, de alta para alta pressão? Possível que haja um movimento. Porém, devido ao movimento em rotação da Terra e ao efeito Coriolis, o que acontece? Acontece que a 60 graus, nós obrigatoriamente temos que ter uma área de baixa pressão, para que a gente também tenha o quê? A circulação da atmosfera nessa área. Então, a 30 graus, nós temos uma área de alta pressão, a 60 graus, uma área de baixa pressão, e a 90 graus nos polos, uma área de alta pressão. Vai acontecer o quê? Dos trópicos, 30 graus aproximadamente, até 60 graus, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o mesmo movimento que nós temos do trópico para o Equador. Ou seja, na superfície, trópico, que é uma área de alta pressão, vai gerar um movimento do ar até o círculo polar, que está aproximadamente 60 graus, onde a pressão é baixa. Lá aquece,
sobe e volta novamente para o trópico. Quando chega na superfície, se dispersa. E aí o que acontece? O ar volta novamente para o ciclo polar, que é uma área de baixa pressão. Lá em cima, lá na baixa pressão, pesado, o ar mais quente, pesado, sobe, chove o que tem para chover ali, são áreas chuvosas, e aí, consequentemente, ele volta novamente para o trópico. E aí a gente vai ter mais um círculo. Só que esse ciclo a gente não chama mais de Hadley. Agora a gente chama esse círculo de Ferrel. Ferrel é um outro círculo, que é a relação, a célula de Ferrel, círculo ou célula, tá? A célula de Ferrel é uma célula que acontece entre o trópico e o círculo, aproximadamente, tá? Porque o círculo também está a 66 graus, então aproximadamente. Esses ventos que saem dos trópicos para os círculos polares são chamados de ventos de oeste. E do polo, já que é uma área de alta pressão, os ventos acabam se dispersando em direção ao círculo polar, que é uma área de baixa pressão. E aí repete-se tudo novamente, tá certo? A essa célula, ou esse círculo, a gente chama de célula ou círculo polar. E esses ventos que saem dos polos para os círculos, nós chamamos de ventos polares. Bom, então, espero que vocês tenham entendido. Se por acaso não entenderam, podem me procurar para que eu possa explicar melhor isso para vocês. Eu sei que é um assunto meio complicadinho, mas espero que vocês tenham entendido tudo isso, ok? Vamos lá, vamos voltar para o nosso forrozinho, tá certo? E um beijo, um abraço, saúde e paz para vocês e para os familiares de vocês. E, consequentemente, um abraço de Wakanda.